pequena jornada, tá? Começo de ano onde muitas pessoas têm andado ansiosas. Nós iremos ter uma série de exposições de textos bíblicos tratando sobre o tema da ansiedade. Se Deus permitir, próximo domingo nós vamos retornar à nossa série em Gênesis. Vamos continuar também andando na sequência. Vamos dar uma pausa por enquanto em João. Vamos meditar em alguns sermões sobre ansiedade e também no livro de Gênesis. Nessa feita, começando hoje a nossa série de sermões sobre ansiedade, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. E à medida que você encontrar o texto, se coloque de pé. E para trazer uma instrução a você entender a diferença, tá? Nós não estamos fazendo uma série de mensagens sobre um tema, no sentido de dizer mensagens daquilo que um homem queira falar ou um homem fale à igreja. Será uma série de exposições sobre um tema, tá? É bem diferente essas duas coisas, ok? Não são mensagens temáticas, são mensagens expositivas, mas de textos selecionados que tratem sobre o tema da ansiedade. Então o que nós vamos ouvir hoje é a voz de Deus, é a palavra de Deus sendo lida, sendo exposta e sendo aplicada, e que nós possamos entender, assim como bons reformados que nós somos, que isso é Vox Dei, é voz do Senhor, é palavra de Deus. Texto de hoje, então, 1 Pedro 5, iremos ler do 5 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Por sentar, vamos orar mais uma vez. Senhor, iniciando nossa série de exposições sobre o tema da ansiedade, nós jogamos que esses períodos e que meditarmos nesse tema que é tão presente, Senhor, na nossa nação e muitas vezes na vida de muitos de nós, que o Senhor trate com os nossos corações. A começar de mim, Senhor, que o Senhor sonde o coração de cada um de nós e que o Senhor aplique a Tua palavra da maneira como o Senhor queira, Senhor, aplicar. Livra-nos, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra para juízo e leva-nos, Senhor, ouvirmos a Tua palavra, Senhor, como meio de santificação, como bênção para a nossa vida, como alimento espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, glorifica única e exclusivamente o Teu nome, que o Teu Filho possa ser conhecido e que o Senhor possa ser a fonte de toda a confiança na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, tem uma coisa que nós gostamos e nós não podemos negar, é que nós gostamos de estar no controle, não é verdade? Nós amamos isso, é essa sensação de que algo está na nossa mão e de que nós podemos controlar, é algo que nós temos prazer. Por exemplo, é muito bom saber que o volante do carro está nas nossas mãos e que nós o guiamos para onde nós bem desejamos. Veja, é esse o desejo de muitos jovens. Eu quero aprender a dirigir para que eu possa, então, controlar o carro e ir aonde eu quiser. É muito bom quando nós seguramos a mão dos nossos filhos e nós podemos ter a certeza de que temos força para segurá-lo, sabendo que ele não vai correr para a rua. Há um senso de segurança, há uma paz no coração dos pais. É muito bom quando nós podemos controlar a comida na nossa casa, não é verdade? Abrimos a despensa, olharmos o que tem ali e sabemos, poxa, hoje eu quero comer feijão e tem feijão, eu vou preparar feijão. Hoje eu quero comer arroz e tem arroz, eu vou preparar arroz. Eu quero comer macarrão. E nós controlamos a despensa da nossa casa, administrando ela da melhor maneira possível. É muito bom quando nós estamos fazendo os nossos check-ups e nós vamos então ali a um local onde fazemos exames e pegamos rotineiramente os nossos exames. Muitos irmãos fazem isso com periodicidade
e observamos ali que as nossas taxas estão controladas. Comemos aquilo que deveríamos, bebemos aquilo que deveríamos e conseguimos controlar as taxas do nosso organismo. Dá um prazer nisso, na verdade é algo de fato bom. Mas você já parou para pensar como é desesperador quando nós perdemos o controle? Se nós gostamos muito de controlar as coisas, também nós temos uma certa e grande aversão a quando nós não estamos controlando as coisas. Imagine se você numa BR, a 120 km por hora, junto com a sua família no carro, e quando você vai ali fazer uma pequena curva, o volante sai da direção e coloca ali e fica na sua mão, solto do carro. Esse seria, sem sombra de dúvidas, um momento de desespero, na verdade. Ora, nós perdemos o controle. A mulher do lado com certeza iria gritar, se o filho já é mais velho, entende o que está acontecendo, iria gritar em desespero. Perdemos o controle do carro. É desesperador. É desesperador quando a gente está no meio de um shopping lotado e, sem querer, a gente solta a mão do nosso filho. Automaticamente você já bota a mão na cabeça e pensa, onde está o menino, e começa a procurar ele. É desesperador porque você perdeu o controle e você sabe que aquele menino pode sumir. É desesperador quando a gente abre a despensa, abre a conta do banco, vê a despensa zerada, a conta do banco vazia. Nós nos desesperamos muitas vezes. E quão terrível é cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos da nossa saúde, mas recebemos exames que mostram que tem algo errado com o nosso corpo, algo que está fora do nosso controle, não é verdade? Não há como esconder, queridos irmãos. Nós detestamos perder o controle. É ruim demais. É desesperador muitas vezes. Porque nós amamos, nós desejamos, nós gostamos de ter o controle. E veja, não é de parte da nossa vida, é de tudo na nossa vida. Mas eu queria levar você a refletir sobre algo hoje, a pensar ainda melhor sobre isso, e a responder não a mim, não ao seu irmão do lado, mas a você mesmo. O que realmente está no controle da sua vida? O que realmente está sobre o seu controle? Há verdadeiramente algo que você possa controlar, que eu possa controlar, que nós possamos controlar? Há algo que você possa dizer, e isso depende apenas de mim, e com a minha força eu cuido disso da maneira que eu deveria cuidar, e esse cuidado é inabalável? Se nós formos sinceros nessa resposta, nós saberemos que não. Mas porque o nosso coração é corrupto, é enganoso, é demasiadamente corrupto, como a Escritura diz, nós tendemos a achar que sim. Nós sabemos, no fundo, que não há nada que nós possamos controlar, mas por causa do engano do nosso coração, nós vivemos achando que nós podemos, achando que algo de fato pode estar na nossa mão. E essa é uma das razões, irmãos, pelas quais muitas vezes nós andamos ansiosos. Queira Deus nos ajudar hoje a abrir nossos olhos para a sua palavra, para que nós possamos sair daqui compreendendo a nossa vida e cada aspecto dela, e entendendo que nossa vida em cada aspecto dela não está sob o nosso controle, mas sim sob o controle soberano do Criador de todo o universo. Que o Senhor faça isso por meio desse texto, nos levando a um local de humildade, de dependência e não de ansiedade. E é por isso que nós vamos meditar nesse texto, irmãos, nosso primeiro sermão sobre essa série de exposições acerca da ansiedade, sobre o seguinte tema. Um tema que muitas vezes é pouco abordado nas igrejas, muitas vezes não é relacionado por muitos irmãos. Até mesmo quando lemos a palavra de Deus, nós muitas vezes não entendemos isso, mas nós aprendemos claramente na Escritura que a humildade ela tem um papel importante na luta contra a ansiedade. E é por isso que o tema é o papel da humildade na luta contra a ansiedade. O que a humildade tem a ver com a minha luta contra a ansiedade? Como é que ela me ajuda nessa realidade? Mas eu não quero entrar no texto com você para não correr o risco de pegar o texto e não lhe mostrar o contexto e você achar de repente que o texto não está falando isso. Permita-me trazer mais algumas instruções a você sobre aonde nós estamos. Nós estamos na primeira carta de Pedro, onde Pedro escreve aos seus eleitos que estavam dispersos por várias regiões.
É por isso que é muito bom a gente pegar em sequência, porque a gente sempre acompanha todo o contexto. Mas agora, como a gente está fora, permita-me trazer isso para você. Pedro está pregando aos eleitos que estavam dispersos por várias regiões. Se você abrir o primeiro capítulo, você vai ver essa realidade. O competente teólogo William Hendriksen, ele vai dizer com muita propriedade que o propósito dessa carta era estimular os cristãos a viverem uma vida santa e virtuosa, e também fortalecer a fé e a esperança dos cristãos diante das dificuldades e perseguições que eles estavam enfrentando. Então nós temos eleitos espalhados, santos espalhados por vários lugares, e Pedro está escrevendo a esses irmãos para ajudá-los a viverem uma vida como deve ser vivida, santa e piedosa, para fortalecer a fé deles no meio de dificuldades e perseguições que eles estavam enfrentando. E você percebe que essa é basicamente a nossa mesma situação hoje. E é por isso que essa carta também serve para mim e para você, porque ela é a palavra de Deus. Deus inspira o apóstolo Pedro para falar à igreja daquele tempo e também para falar a mim e a você. A nós que também lidamos com dificuldades, provações, perseguições. A nós que somos povo de Deus também precisamos de uma vida santa e virtuosa. A nós que precisamos de instrução do Senhor para sabermos como lidar com isso. Que é uma provação mais terrível do que o nosso pecado, uma provação tão terrível quanto a ansiedade. Nós precisamos saber como lidar com isso. Pedro discorre sobre essa realidade na sua carta, chegando no último capítulo, onde nós estamos. O apóstolo Pedro, ele vai agora trazer vários conselhos práticos ao povo de Deus sobre temas importantes. Dentre eles, Pedro ensina sobre humildade e mostra sobre como ela é um precioso antídoto para nós vencermos a ansiedade, nos ensinando como primeira lição que ser humilde é uma orientação divina, é algo que é vontade de Deus, é uma ordenança do Senhor. Guarde isso, humildade não é uma opção na vida do crente, humildade não é algo opcional, humildade é uma necessidade. Veja o texto mais uma vez, o 5 e o 6. Rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos, todos de humildade, se vistam de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha agora o imperativo: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro está falando isso, amados irmãos, logo depois de ter falado, se você vê os versículos 1 a 4, sobre a liderança da igreja. O primeiro conselho que Pedro traz no capítulo 5 é aos ministros, falando que eles têm que ser fiéis ao Senhor, pastoreando o rebanho de Deus, não por constrangimento, não aqui por sorte da ganância, mas de maneira espontânea, não como dominadores, mas sim entendendo que as ovelhas foram confiadas pelo Senhor, que esses ministros eles têm que ser modelos para o rebanho. Pedro está falando então da liderança da igreja e fecha falando sobre o Supremo Pastor, dizendo que esses ministros eles vão receber a coroa, eles vão receber a recompensa quando Cristo voltar. Veja, é essa ideia que Pedro está trazendo logo no começo, o primeiro conselho, mas é preciso olhar para trás, porque Pedro vai dizer, olha, eu rogo então igualmente, eu rogo então da mesma maneira aos jovens. Então da mesma maneira que eu estou falando aos presbíteros, eles têm que ser modelo para o rebanho, eles têm que viver uma vida piedosa. Eu também falo com vocês que são jovens, ele agora se dirige a um outro público da igreja. Ele usa a palavra a esses irmãos, mostrando então, veja, se há lideranças, há também liderados. E esses liderados precisam andar numa perspectiva de humildade, porque a falta de submissão às autoridades é algo que está enraizado no orgulho. Nós somos, amados irmãos, insubmissos às autoridades quando nós nos achamos superiores a elas. Nós somos insubmissos e orgulhosos quando nós olhamos para as autoridades e dizemos assim, eu tenho mais conhecimento do que eles, eu sei mais do que o pastor, eu sei mais do que os presbíteros, eu compreendo o texto mais do que essas pessoas. Isso não é posição de humildade, mas de orgulho, quando nós nos achamos melhores, quando nós nos achamos também donos da nossa vida. Olha, eu não dependo de pastor nenhum, tem pessoas que falam isso, eu não dependo de presbítero nenhum, da minha vida cuido eu, o meu conselheiro é Deus, e de fato seu conselheiro é Deus, mas Deus deu pastores e mestres à igreja. É por isso que Pedro está falando, olha, eu falo a liderança, mas eu falo também a vocês, jovens, que têm um senso, muitas vezes, de controle sobre a vida de vocês, que se acham independentes. E não é comum encontrarmos isso dentro da igreja, irmãos.
Jovens que se acham mais inteligentes do que seus líderes, que sabem mais do que os seus líderes para onde a igreja deveria ir. Olha, não é por aqui que deveria ir, não, nós deveríamos ir para outro caminho. Jovens que acham que os ministérios devem ser feitos da maneira como eles acham, porque essa maneira é mais sábia. Eu conduziria de maneira diferente, eu agiria de maneira diferente, eu faria de maneira diferente. Pedro ajuda esses irmãos, lembrando a eles, dizendo a eles: olha, vocês devem ser submissos, vocês devem lançar fora o orgulho, e vocês devem se vestir de outra coisa no lugar, vocês devem se vestir de humildade no trato de uns para com os outros. Mas você sabe o que é humildade? A palavra grega aqui, traduzida para o nosso idioma, no português, né, como humildade, é egikomai. E a sua ideia, amados irmãos, é fantástica, é belíssima. A ideia dessa palavra é a ideia de amarrar uma tira de pano branco ou um avental que era utilizado pelos escravos. Ou seja, é você colocar uma marca sobre você na sua roupa, uma tira na sua roupa ou um avental. E esse tipo de coisa era usado para diferenciar os escravos das pessoas que eram livres. Afinal, da época do Novo Testamento, a escravidão não acontecia como aconteceu no nosso país por cor de pele. Ela acontecia muitas vezes por dívidas. Um homem podia se tornar escravo por ter perdido uma guerra e agora seu povo estava subjugado. Um homem podia se tornar escravo porque estava devendo a alguém e ficava como escravo daquela pessoa, trabalhando para aquela pessoa, obrigatoriamente até pagar a sua dívida. É por isso que, veja, pessoas da mesma cor de pele podiam ser escravas umas das outras. E o que é que diferenciava essas pessoas? Como é que alguém sabia, esse é um escravo e esse não é um escravo? Esse tipo de adereço. Um pano colocado ou um avental amarrado à pessoa. Ou seja, esse pano era como uma marca que o escravo possuía. Quem olhasse para alguém que se vestia dessa maneira, era visto, essa pessoa é um escravo. Deixa eu trazer uma ilustração para você para os dias de hoje. Quando nós estamos na rua, nós conseguimos identificar claramente quem é um policial, não é verdade? Porque ele está com colete à prova de bala, porque a roupa dele é de determinada cor. Nós conseguimos, pela sua roupa, identificar isso. Nós conseguimos ver quem é o gari, porque está vestindo aquele macacão, geralmente ali amarelo. É basicamente essa a ideia. Paulo está dizendo, olha, Pedro está dizendo, olha, se vistam de humildade. Qual a ideia, então, nesse aspecto? É que a humildade era uma marca na vida do povo de Deus. Pedro está dizendo, vocês jovens devem carregar uma marca na vida de vocês. Vocês devem carregar uma marca de maneira que todo mundo que veja vocês, que observe vocês, vejam que vocês são pessoas humildes. No que diz respeito também a lidarem com as suas lideranças. Mas há muitas outras implicações, irmãos, sobre humildade. É tanto que Pedro começa a falar sobre isso, acerca da liderança, mas logo no decorrer do texto, ele vai começar a aplicar essa humildade à ansiedade. Porque há muitas implicações sobre a humildade, mas uma delas, de fato, é que além de nós sermos humildes para com as autoridades, achando elas superiores a nós, nós também precisamos ser humildes até mesmo uns para com os outros, achando os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3 vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por o quê? Por humildade. E olha a frase de Paulo, a continuação dele, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Ou seja, a humildade é olhar para o meu irmão, e eu dizer ao meu irmão, e eu entender que o meu irmão é o quê? É superior a mim. É olhar para o meu irmão e eu tratar ele como se ele fosse superior, eu cuidar dele como se ele fosse superior. É eu ser bênção na vida dele, não me considerando superior a ele. E essa é uma delas que Pedro está falando ao povo de Deus aqui. Sejam humildes, se vistam de humildade, considerem os outros, em especial as suas autoridades, como sendo superiores a vocês. E ele dá uma razão. Ele vai dizer, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Afinal, amados irmãos, a falta de humildade é orgulho. O contrário da humildade, o contrário de ser humilde é orgulho. E quando nós somos orgulhosos, nós nos achamos superiores uns aos outros. Porque nós nos achamos autossuficientes. Quando eu me acho superior ao meu irmão, eu estou dizendo, eu não preciso do meu irmão, eu estou me achando, então, autossuficiente.
E eu estou mostrando então que eu me acho até mesmo autossuficiente no que diz respeito a depender de Deus. Quando eu sou orgulhoso, eu estou dizendo, eu não dependo de Deus, eu dependo de mim mesmo. Quando eu sou orgulhoso, estou dizendo, eu estou no controle da minha vida e Deus não está no controle. É por isso que quem se mostra orgulhoso se configura como alguém que está indo contrário ao Senhor, achando que não depende de Deus, e passa a ter a Deus como seu adversário. Por isso que Pedro vai dizer, Deus resiste aos soberbos. Não seja orgulhoso, seja humilde. Por essa razão, porque Deus vai resistir a você. Deus vai resistir ao soberbo. Contudo, aos humildes, o Senhor vai conceder a sua graça. Contudo, aos humildes, o Senhor vai olhar e vai derramar graça, porque é alguém que entende, que depende dEle, que confia nele e que descansa única e exclusivamente nele. É por isso que o reformador João Calvino entendia que a humildade é o reconhecimento da nossa dependência de Deus e da nossa pequenez diante dele. É isso que Calvino vai dizer. A humildade é esse reconhecimento da nossa dependência de Deus e de quão pequenos nós somos diante dele. Por isso, irmãos, esse conselho, ainda que seja dado aos jovens, ainda que seja falado para eles se vestirem de humildade, é também aplicável a todo crente. Porque a humildade deve ser uma característica de todo crente. Porque todo crente sabe que Deus é o Criador do mundo. Porque nós sabemos que Ele é soberano. Porque nós sabemos que Ele reina. Porque nós sabemos que nós não podemos fazer nada sem Ele. Porque nós sabemos que somos completamente dependentes de Deus. Porque nós sabemos quem nós somos. Porque nós sabemos das nossas falhas. Porque nós sabemos das nossas imperfeições. Porque nós sabemos das nossas incapacidades. É por isso, irmãos, que não resta desculpa nenhuma para nenhum de nós não sermos humildes uns com os outros, e também em toda a nossa vida diante do Senhor. Por isso que João Calvino ele vai dizer assim: a humildade é a primeira e mais importante virtude que devemos cultivar, porque ela nos leva a reconhecer a nossa miséria e a buscar a ajuda de Deus. E por que a primeira virtude? Porque se alguém não reconhecer que é pecador, se alguém não reconhecer que é miserável, essa pessoa não entende o quanto ela precisa de Cristo, o quanto ela precisa de Deus, ela não pode se relacionar com Deus. Por isso que Calvino vai dizer, a humildade é a primeira e mais importante virtude que nós devemos cultivar. Se você quer cultivar algo, a primeira coisa da sua vida não é uma conta corrente grande, não é ser reconhecido nas redes sociais, é ser humilde. Porque a humildade leva a gente a reconhecer nossa miséria, a buscar ajuda em Deus. Você tem vivido assim? Você tem andado de maneira humilde? Você tem se vestido de humildade? A humildade é uma marca na sua vida. Se você é uma pessoa humilde, você não é uma pessoa ansiosa. Guarde isso no seu coração. Se você é uma pessoa humilde, você não pode ser uma pessoa ansiosa. Mas se você é uma pessoa ansiosa, significa que você também tem problemas, então, com a humildade. E é isso que o texto nos leva à direção. Pastor, por que falar tanto sobre humildade, sobre essa questão de submissão? A minha ideia, irmãos, era de fato chegar no texto e pregar no versículo 6 e 7. Era olhar apenas para isso, tratando especificamente sobre a ansiedade. Mas não há como fugir do contexto. Eu fui para o texto pensando, o que diz o 6 e o 7? Porque fala sobre ansiedade. Mas olhando o contexto, você vê que o 6 e o 7 é uma consequência daquilo que Pedro falou anteriormente. Porque ele vai mostrar então o que é a humildade e como nós devemos ser. Ele vai dizer, olha, é a humildade que lança fora a ansiedade. Veja se não é isso que ele vai dizer no 6 e o 7. Depois de ter falado sobre essa realidade dos jovens, ele parece agora falar com toda a igreja. Ele vai dizer assim, olha, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. É a palavra humildade. Ele fala humildade quanto à liderança, que se a gente não for humilde, a gente está brigando com Deus. Mas agora ele fala a nossa humildade para com Deus. Entendendo humildade, pense, ela não é só quantas pessoas, ela é quanto a Deus também. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Parece estranho, mas olha como ele continua. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Ansiedade, humildade, humilhar-se diante de Deus, lançar a ansiedade, parece louco, parece não fazer sentido, mas faz todo sentido. Porque em vez de nós sermos soberbos, irmãos, colocando-nos contra o Senhor, e tendo a Deus como adversário, o Senhor nos chama à humildade, o Senhor nos chama a nos humilharmos, é a prática da humildade. Humilharmos-nos diante de alguém, diante de uma mão. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, se coloquem debaixo dessa mão, se humilhe debaixo dessa mão. Quanta beleza aqui, irmãos. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Deus está dizendo para mim e para você que nós devemos estar na posição que nós sempre deveríamos estar. E a nossa posição, irmãos, não é de arrogância, não é de dependência, não é de autossuficiência, não é de bater no peito e achar que nós podemos fazer as coisas. A nossa posição é humilhado, é de joelho, é com o rosto no chão, é quebrado, é se colocado completamente submisso debaixo da poderosa mão de Deus. Que cena preciosa nós temos aqui. A mão do Senhor é poderosa porque o Senhor é onipotente. A mão do Senhor é poderosa porque o Senhor é o Rei, que está sempre assentado no trono. E nós devemos nos lembrar que nós nunca estamos no trono, nós nunca sentamos em trono. Quem senta no trono é Ele. A nossa posição é debaixo do trono, com o rosto no pó, humilhado diante da sua presença, diante da sua mão. Nós devemos nos colocar assim, irmãos. E nós nos colocamos assim quando nós vivemos a nossa vida, dizendo com nossas palavras e com nossas atitudes: Senhor, eu sei quem eu sou. Senhor, eu sei que eu não tenho nada sem Ti. Eu sei que é o Senhor que supre minhas necessidades. Eu sei que é o Senhor que cuida da minha vida. Eu sei que é o Senhor que cuida da minha família. Eu sei que é o Senhor que cuida do meu futuro. Eu sei que o Senhor é o Rei soberano sobre todos. Eu sei que o Senhor é tudo. Eu sei que Teus planos são infalíveis. Eu sei que o Senhor é o meu pastor. E eu sei que eu estou debaixo da Tua proteção. Eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não tenho nada. E eu sei quem Tu és. E eu sei que Tu tens tudo. E que Tu és tudo, Senhor. Irmãos, é quando nós nos humilhamos assim e vivemos assim que nós estamos então humilhados debaixo da poderosa mão de Deus. É quando nós lembramos de que nós não estamos no controle da nossa vida em nenhum dos aspectos dela. Nós precisamos nos lembrar que o nosso coração deve estar nesse lugar de humilhação, de dependência, completamente rendido sobre a poderosa mão de Deus. E esse verbo está no imperativo, ele é uma ordem, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus falando, o Espírito de Deus falando comigo, com você. Ele nos ordena, ele vai dizer: se humilhem, se humilhem. Nós vimos no começo que nós gostamos de estar no controle. Nós vimos no começo que nosso senso de que as coisas estão fora das nossas mãos nos trazem medo. Nós vimos que nós, se pudermos nos livrar de coisas ruins e conduzir a nossa vida para coisas boas, nós dizemos que estamos fazendo por nossas próprias mãos, porque nós achamos que nós controlamos. Quem não é assim? Quem de nós não pode dizer que não cai nisso? Não há como negar, irmãos. Muitas vezes nós somos orgulhosos. E isso se mostra porque muitas vezes nós parecemos querer ter o controle da nossa vida e fazer como nós bem desejamos. Se lembre disso quando você achar: eu posso fazer isso, eu estou no controle, saiba disso. Se lembre desse sermão, Deus está te falando. Quando você age assim, você está dizendo: eu sou orgulhoso. Quando você não entende a sua dependência de Deus. Você quer ter mais clareza sobre isso? Pense na prática. Como muitas vezes a nossa vida de oração reflete o nosso orgulho. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele passou uma madrugada toda orando ao Pai. Era uma decisão muito importante que ele tinha para tomar. Eu vou escolher aqueles que vão liderar a igreja, até mesmo aquele que vai me trair. Era uma decisão muito importante. Então o que é que Cristo para e diz? Ele estava como homem nos ensinando isso: eu vou orar e eu vou orar muito. Eu gosto de uma frase que me choca particularmente,
No Paul Washer, ele vai dizer assim: qualquer homem que toma uma decisão importante sem orar uma madrugada é um homem que se acha mais inteligente, sábio e capaz do que Cristo. Isso é a realidade, irmãos. Quantas decisões importantes na nossa vida, coisas difíceis na nossa vida, nós temos lidado sem orar, sem pedir a Deus sabedoria. Quantas coisas na nossa vida nós temos feito, educação de filhos, vida da igreja, meu trabalho, relacionamento com as pessoas, sem estudar a palavra de Deus e dizer: Senhor, por favor, me ensina, eu preciso saber como fazer. Veja, a nossa falta de leitura da Escritura revela o nosso coração orgulhoso. Porque nós estamos dizendo: nós não precisamos disso, Senhor. Eu vivo a semana toda sem pegar esse livro. Porque eu sei o que eu faço, eu sei como fazer. Nós estamos revelando na prática o nosso coração orgulhoso. Mas sabe o que acontece? Nós agimos assim, mas no fundo, nós sabemos, de maneira muito clara, de que nós não temos o poder e a sabedoria e a capacidade de fazer tudo aquilo que nós desejamos fazer. E é por isso que nessa jornada distante de Deus, nessa jornada de uma vida permeada de orgulho, nessa jornada de uma vida não humilhado debaixo da poderosa mão de Deus, mas de fato com a vida enraizada no orgulho, nós começamos a ver o nosso coração palpitar mais forte, as nossas mãos tremerem, a angústia tomar conta de fato do nosso coração, e nós parecemos que não estamos entendendo o porquê disso. Mas é a ansiedade chegando, é a ansiedade batendo forte. Porque no fundo, amados irmãos, nós olhamos para nós mesmos e sabemos que nós não temos a capacidade nenhuma de controlar a nossa vida. E é por isso que a ansiedade começa a tomar conta, porque nós olhamos para o futuro e sabemos, na nossa força não há certeza de nada. Na minha capacidade não há certeza de nada. Pela minha inteligência não há certeza de nada. E nós começamos a ver, eu vivo como se tivesse no controle, mas eu vivo sabendo que eu não tenho controle de nada. Deixa eu me trazer uma ilustração para você. É a mesma coisa que aquela pessoa que diz assim: olha, não anda nesse carro, esse carro está quebrado, a qualquer momento você vai sofrer um acidente. E a pessoa diz: não, mas eu controlo o carro bem. Ela anda achando que ela tem controle, mas sabendo, a qualquer momento ele vai capotar porque ele está quebrado. Assim somos nós. Assim somos nós, irmãos. É por isso que todas as vezes que nós abrimos a porta da frente do nosso coração para o orgulho, a ansiedade entra pela porta dos fundos, se assenta no sofá da nossa casa, anda pelo nosso quarto, vai ao nosso banheiro, utiliza a nossa cozinha e sai espalhando o seu veneno por todo o nosso coração. Todas as vezes que nós abrimos a porta do nosso coração para o orgulho, a ansiedade entra pela porta do fundo e toma toda a nossa casa, espalhando o seu veneno sobre o nosso coração. E é por isso que nós nos vemos repentinamente angustiados e ansiosos. Qual é a solução para isso? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Se coloquem debaixo, no entendimento de que Deus é aquele que cuida de você, é aquele que exalta o seu povo, é aquele que dá vitória ao seu povo, é aquele que nos tira das tribulações. É isso que Pedro está dizendo: se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus vai te exaltar, no seu tempo Ele vai te exaltar. Se humilhe debaixo da poderosa mão dEle, porque no tempo oportuno o Senhor vai fazer isso para que Ele vos exalte. Porque quando nós estamos andando, irmãos, humilhados debaixo da poderosa mão de Deus, sabendo que Deus está no controle, regindo a todas as coisas, nós andamos não achando que as coisas vão dar errado, mas nós andamos com uma certeza: a nossa exaltação é certa. Pode não ser nessa terra, pode não ser o plano que eu planejava, mas a minha exaltação é certa, porque um dia, se eu morrer, eu abro os olhos na eternidade, porque um dia, se eu estiver vivo e Cristo voltar, eu parto para estar com Ele, porque se hoje eu me humilho, quando Ele voltar eu vou ser exaltado, e exaltado não acima dEle, mas exaltado para a glória dEle, como povo dEle. É por isso que Pedro está dizendo isso: se humilhem, porque Deus vai exaltar vocês. Ele está dando uma certeza a gente, porque de fato confiar no Senhor é uma certeza. Nós podemos confiar no Senhor e descansar independentemente debaixo das suas mãos.
Porque nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos, com sua mão potente. E agora você pode entender porque Pedro chega nesse ponto da ansiedade. Agora você pode entender porque ele fala, olha, se humilha para que Deus te exalte e faça algo então. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Falando para a igreja no plural, para todos nós que conhecemos a Cristo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por uma razão, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos lançar nossa ansiedade, irmãos, sobre o Senhor. Nós devemos colocar a nossa ansiedade sobre ele. A ideia de lançar aqui no grego é essa mesmo, lançar, jogar, colocar em cima, colocar sobre algum lugar. E nós fazemos isso, irmãos, quando nós olhamos para nossas vidas. E nós vemos, eu não estou no controle de nada, Senhor, quem está no controle é Tu. Nós devemos fazer isso, irmãos, quando o medo nos assustar. Nós devemos fazer isso, irmãos, quando a impotência bater a porta. Quando você se vê de mãos atadas com o resultado de um exame. Nós devemos fazer isso quando nós olhamos para o futuro e não sabemos o que vai acontecer no futuro. Lançar a ansiedade sobre o Senhor. Quando nós não sabemos se teremos recurso ou não no próximo mês. Quando nós estamos angustiados porque não temos isso ou aquilo. Quando nossos planos fracassam. Quando nada parece fazer sentido. Quando o peito aperta. Quando o ar falta. Quando a ansiedade chega. Nós não abrimos a porta do nosso coração para ela. Pelo contrário, nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, entendendo que Ele está no controle de tudo, e não nós mesmos. E nós damos um chute na ansiedade, jogando, lançando ela para fora da casa do nosso coração. Ou seja, nos humilhando sob a poderosa mão de Deus, nós deixamos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas expectativas, os nossos planos nas mãos do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós e da nossa família melhor do que nós mesmos. Lançar a ansiedade no Senhor é pegar o volante da nossa vida que nós achávamos que estava na nossa mão, mas que nunca esteve. E dizemos, Senhor, está sempre na Tua mão, sempre esteve na Tua mão, eu sempre reconheço isso. E é descansar no Seu governo, sabendo que Ele está no volante, mas sabendo que Ele que faz a manutenção no carro, sabendo que Ele controla os animais que passam na rua, sabendo que Ele controla os buracos que possam haver na rua, sabendo que Ele não está só no carro, mas está vendo o futuro, está cuidando do futuro, está planejando o futuro, já escreveu todo Ele e está fazendo ele se cumprir. Isso é lançar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Portanto, queridos, hoje o Senhor nos leva a examinarmos o nosso coração. Você tem andado ansioso? Há ansiedade na sua vida? Se sim, lembre-se, você também está sendo orgulhoso. E como bem disse o puritano Charles Haddon Spurgeon, a ansiedade é o sinal de que você está tentando fazer algo sozinho, em vez de confiar no poder de Deus. Está ansioso? A ansiedade é um aviso do Senhor, ainda que seja um pecado, mas o Senhor abre seus olhos para esse pecado te mostrando, você está tentando fazer algo sozinho, em vez de confiar no poder de Deus. Portanto, lance a ansiedade sobre o Senhor, pare de tentar cuidar da sua vida sozinho, pare de achar que você sabe o que é melhor para você mesmo, lance os seus planos, o seu futuro, a sua vida e a vida da sua família sobre o Senhor. Porque como Pedro bem disse no final aqui do versículo 7, porque Ele tem cuidado de vós. Até mesmo quando você dorme, o Senhor está cuidando de você. Mesmo no mais profundo caos, o Senhor está cuidando de você. Deus está sempre cuidando dos seus. A Bíblia fala que não dormita e nem dorme o guarda de Israel.
Por isso, irmãos, que não há para que ter medo. Não há para que ter o coração ansioso. Deixe de ser orgulhoso, deixe de ser soberbo. E se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Ele está cuidando de você. Mas talvez você seja ansioso, esteja ansioso, não porque Ele está tentando fazer algo sozinho, mas porque Ele tem confiado em si mesmo. Estou falando de prática, estou falando do pensamento agora. Achando isso. E muitos vivem ansiosos por causa disso, porque se veem como capazes. Se vier um problema, eu estou pronto, estou preparado para o problema, eu sei cuidar de mim. Estudei muito, eu tenho tudo que eu preciso para trabalhar, entrar no mercado de trabalho e suprir a necessidade da minha família. Meu trabalho é muito sólido, ninguém faz esse trabalho como eu tenho capacidade. Mas mesmo assim, sabe no fundo que não tem capacidade de controlar as coisas. Se essa é a sua situação, o Senhor está te mostrando que a ansiedade está presente e que ela é prova de que você está confiando mais em si do que em Deus. Puritano Richard Baxter, pastor respeitadíssimo, exemplo de pastor, ele vai dizer que a ansiedade é a prova de que você está confiando mais em si mesmo do que em Deus. Abre mão de achar que você pode fazer tudo. Abre mão desse senso de autossuficiência e se lança sobre a mão do Senhor. Abre mão do orgulho e passa a dependência. Lança a sociedade sobre o Senhor. Caminhando para concluir, muitos têm achado que a ansiedade não é orgulho. Talvez você possa até estar ouvindo isso, dizendo, mas a ansiedade é uma doença. Mas o meu psicólogo falou isso para mim, mas é a minha crise e ansiedade. Tem nada de orgulho não, pastor. Isso é algo do meu coração, que eu preciso de remédio para me acalmar. Quando eu tomo remédio, eu me acalmo. Você já dizendo, nada a ver com orgulho, nada a ver com isso, nada a ver com o pecado. Se você acha isso e está tratando a ansiedade como doença, sabe, esse problema nunca vai ser resolvido na sua vida. Nunca vai ser resolvido na sua vida. Ele só vai crescer. Ele pode ficar anestesiado por um remédio, mas como um câncer, que você toma anestesia, ele continua só crescendo. E daqui a pouco ele te mata. A ansiedade vai fazer a mesma coisa. Porque não é uma doença. É um pecado. Quando Deus está olhando para os homens e está falando a nós como seu povo, Ele está ordenando, sejam humildes, confiem em mim, lancem a ansiedade fora. Eu estou mandando vocês fazerem isso. E quando nós não fazemos aquilo que Deus manda, nós pecamos. Então quer você goste ou quer você não goste, ansiedade sempre foi e sempre será pecado, independentemente do que qualquer médico, psiquiatra, psicólogo possa falar. Nós confiamos na Escritura. Ansiedade é pecado porque é descumprir a ordenança do Senhor. Se você não lança fora, você está pecando contra Deus. E isso faz parte da história da igreja. O puritano John Owen compreendia que a ansiedade é uma forma de idolatria, quando ele vai dizer assim, a ansiedade é uma forma de idolatria, pois você mostra que está colocando a sua confiança em suas próprias forças e não em Deus, e ídola tudo aquilo que nós confiamos no lugar de Deus. Então se você está sendo ansioso, vivendo ansioso, você está vivendo na idolatria. Arrependa-se do seu pecado. Se você é um cristão verdadeiro, entenda, Deus mostrou o seu amor por você na cruz do Calvário. Ele deixou claro que Ele cuida de você, não agora, mas para sempre, mandando o Filho dele para salvar você e perdoar você para sempre. O amor de Cristo, o amor de Deus é demonstrado com sangue, com sofrimento, com um show de horrores. Ele está dizendo isso, olha, eu mostro que eu cuido de você, para você não ter dúvida. Olhe para meu filho e saiba, ele foi trucidado na cruz do Calvário. Entenda de uma vez por todas, eu cuido de vocês, a ponto de mandar aquele que é meu bem mais precioso para morrer por vocês. Lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu estou cuidando de vocês. Nós que somos crentes, irmãos, podemos entender isso. E é por isso que o que nos cabe quando estamos ansiosos não é irmos a psicólogo, não é tomarmos um remédio. Embora você esteja tomando remédio, não pare, você precisa ser mamado.
Mas o que você mais precisa é lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, fazendo isso como se arrependendo. Senhor, sou orgulhoso demais, Senhor. Senhor, acho que eu controlo tudo, Senhor. Senhor, eu quero do meu jeito, Senhor. Senhor, meus planos se frustraram e eu fiquei ansioso, Senhor. Lançar sobre o Senhor a ansiedade, entender, é o Senhor, Deus. Eu agora me coloco na posição onde eu só descanso em Ti. É assim que nós somos livrados desse pecado, irmãos. Pela cruz do Calvário, pela obra do Espírito, pela oração, pela meditação na palavra de Deus, pelo aconselhamento bíblico, que é a exposição da palavra para você individualmente. Mas talvez você viva ansioso porque você está aqui hoje e você ainda não conhece a Cristo. Talvez tudo para você é novo e você diga assim: eu vivo ansioso, eu já fui para psicólogo, para psiquiatra, eu já fiz exercício, eu já usei meditação, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, mas eu não consigo vencer a ansiedade. Eu quero dizer para você, se você está assim, é porque provavelmente você não conhece a Cristo ainda. Não conhece a Cristo ainda. Se arrependa e creia naquele que morreu de braços abertos para perdoar pecadores como eu e como você. Saiba, o seu maior problema não é a ansiedade. A ansiedade é apenas a consequência do seu maior problema. O seu maior problema é a falta de um Redentor, é a falta de Cristo, é a falta daquele que é fonte de água viva, é a falta daquele que traz paz entre nós e Deus, é a falta de perdão, é a falta de redenção, é a falta de vida eterna, é a falta de conhecimento do Senhor causada pelo seu pecado. Então, se você vive ansioso, se você não tem Cristo ainda, se arrepende hoje. Crê nele, pede que ele te perdoe, que ele te mude, que ele te lave, que ele arranque esse coração duro que não confia nele, que ele coloque o coração de carne, que ele te dê vida e vida em abundância. Porque só ele pode fazer nascer de novo. Só ele pode te dar perdão. Só ele pode te salvar. E não só a sua vida aqui, mas a sua vida eterna depende do Senhor. E hoje o Senhor te trouxe aqui, você não sabe nem porquê, porque está falando contigo. Olha para o meu filho, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Somente nele você vai poder experimentar vida e vida em abundância. Se volta para ele e se rende a ele. E aí não é só a ansiedade que vai embora, mas é a paz que entra na alma, é vida eterna, é relacionamento com Cristo. Portanto, amados irmãos, nós temos um Cristo, nós temos um Deus que nos fala: esqueça o orgulho, esqueça soberba, carrega a marca da vida de todo crente: humildade, dependência, humilhação, debaixo da poderosa mão de Deus. E entendendo isso, irmãos, nós começamos a semana sob outra perspectiva, olhando para o futuro e lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, irmãos, e nos conduza a essa vida em abundância. Que Ele é tudo que nós precisamos. Entenda, eu quero fechar o sermão assim para você entender. Ele é tudo que nós precisamos. Mas veja, Ele é também tudo aquilo que nós temos. É terrível precisar de algo e não ter. Mas Deus não é apenas aquilo que nós precisamos. Ele é também tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos, Ele nos dá. E Ele é tudo para nós. É por isso que nele nós podemos descansar. Se você crê nisso, ore ao Senhor. Fique de pé e ore ao Senhor. Cante ao Senhor, exalte ao Senhor. Carlos não sabia, mas Carlos vai cantar a música que a gente cantou agora nos ofertas. Cantar a Deus em resposta à pregação, dizendo ao Senhor: as ondas atendem, Senhor, ao teu mandar. E no Senhor eu devo sossegar. Fiquemos de pé, irmãos, cantemos ao Senhor.